9 sinais que o Espírito Santo está curando sua alma e sua dor silenciosamente. Há dores que não se mostram. Elas não gritam, não sangram, não chamam atenção. São feridas que o tempo não curou, lembranças que insistem em voltar, culpas que pesam no silêncio da alma. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, tentando seguir em frente, mas sentindo que algo dentro de você ainda está quebrado. Há um tipo de dor que ninguém vê, mas que o Espírito Santo vê com clareza. E é justamente aí, nesse lugar onde você acredita que não há mais o que restaurar, que ele começa a agir. A cura do Espírito não é barulhenta. Ela não acontece em aplausos, nem em momentos de euforia. A cura do Espírito é silenciosa, profunda e começa dentro da alma antes que qualquer mudança externa aconteça. O Espírito Santo trabalha onde ninguém mais pode tocar. Ele entra nas memórias, nas emoções reprimidas, nas orações que ficaram sem resposta. Ele se move nas madrugadas em que você chora sozinho e acredita que Deus não está ouvindo. Mas Ele está. Ele sempre esteve. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 26. Ele não apenas te visita, Ele habita em você. É Ele quem segura o teu coração quando o cansaço te faz duvidar. É Ele quem te dá forças quando você mesmo já não encontra motivos para continuar. Ele é a presença constante que não abandona, mesmo quando o silêncio parece ser tudo o que resta. Muitas vezes, você pode pensar que Deus está distante, quando na verdade Ele está curando. A ausência de movimento visível não é falta de ação divina, é apenas o sinal de que o Espírito está operando de um jeito mais profundo, no invisível. Ele está te ensinando a confiar sem provas, a acreditar sem sinais, a permanecer mesmo quando o resultado ainda não chegou. Porque o milagre que o Espírito Santo realiza primeiro é dentro de você. A cura espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo, e todo processo tem fases. Há momentos em que ele te faz chorar para limpar, há outros em que te silencia para reorganizar, e outros em que te faz esperar para fortalecer. E cada fase é um passo da restauração. O Espírito não se apressa, porque sabe que o que é construído na pressa não resiste à eternidade. Quando o Espírito Santo cura, ele não apenas remove a dor. Ele revela o propósito por trás dela. Ele te mostra que nada foi em vão, que cada lágrima tinha um motivo e que cada noite escura preparava o amanhecer. Ele transforma feridas em sabedoria e sofrimento em testemunho. Talvez neste exato momento você esteja se perguntando: será que o Espírito Santo está me curando, mesmo que eu não veja nada mudar? A resposta é sim. Ele está. A cura espiritual é como o crescimento de uma raiz. Acontece no escuro silenciosamente, até que um dia o fruto aparece e tudo faz sentido. Por isso, este vídeo é um convite para que você reconheça os sinais sutis, mas poderosos, de que o Espírito Santo está restaurando a sua alma. São sinais que não vêm com ruídos, mas com paz, que não aparecem em milagres visíveis, mas em pequenas mudanças no coração. Você vai perceber que a cura de Deus já começou, e o que parecia o fim era apenas o início do renascimento. Porque quando a dor se torna silêncio, o Espírito começa a falar. E quando ele fala, até o que parecia perdido volta a viver. O Espírito cura primeiro o que o mundo não vê. O Espírito Santo começa a cura de dentro para fora. Ele não inicia pelo que os outros percebem, mas pelo que só você sente. O mundo costuma medir a cura pelos sinais externos: um sorriso de volta ao rosto, uma rotina retomada, uma aparência de força. Mas o Espírito Santo não se preocupa em te fazer parecer bem. Ele se preocupa em te fazer ser restaurado por completo. Antes de curar o que é visível, ele toca o que é invisível, a alma. O Espírito enxerga onde ninguém mais pode olhar. Ele vê o que você tenta esconder até de si mesmo. Ele percebe as memórias que ainda te ferem, os pensamentos que você finge não ter, as palavras que ficaram presas no coração porque doeram demais para serem ditas. É ali que ele começa. Ele cura o invisível, porque é ali que as raízes da dor se firmaram.
E ele sabe que não há cura verdadeira, enquanto as raízes do sofrimento ainda estiverem intactas. Em Salmos capítulo 34, versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O Espírito Santo é essa presença que se aproxima dos fragmentos. Ele não espera você se recompor. Ele entra no meio dos cacos. Ele toca o que está ferido sem julgar, sem pressa, sem ruído. Porque o que o mundo chama de fraqueza, ele reconhece como o lugar perfeito para começar a restaurar. A cura invisível é a mais profunda. É o Espírito Santo te ensinando a respirar de novo, a confiar de novo, a se olhar sem vergonha, a orar mesmo quando o coração ainda treme. É quando você percebe que algo dentro de você está mudando, mesmo que o exterior continue igual. Você não entende o que está acontecendo, mas sente uma paz inesperada no meio da tempestade. Esse é o primeiro sinal. O Espírito está curando o que o mundo não vê. Ele começa pelas feridas internas, porque são elas que definem o modo como você vive. Enquanto o interior estiver adoecido, o exterior será apenas uma máscara. Por isso, o Espírito Santo não mascara a dor. Ele a trata. Ele te leva a lembrar o que dói, não para te fazer sofrer, mas para remover o veneno escondido na lembrança. Ele cura a raiz para que o fruto da tua vida seja novo. Muitas vezes, esse processo parece desconfortável. Você começa a revisitar o passado, sentimentos antigos ressurgem, lembranças adormecidas voltam à superfície. E é fácil pensar que está piorando, mas na verdade está limpando. O Espírito Santo não ignora a dor. Ele a transforma em solo fértil para a fé. Ele te ensina que não é preciso negar o que doeu, apenas entregar o que ainda dói. A cura do Espírito é discreta, mas poderosa. Ela acontece enquanto você ora sem forças, enquanto lê uma passagem e sente algo te tocar, enquanto perdoa alguém dentro da mente, mesmo sem conseguir dizer nada em voz alta. Ele está operando, ele está retirando o peso que o mundo não consegue enxergar. E o mais belo é que quando o Espírito cura o invisível, o visível começa a se alinhar naturalmente. As palavras se tornam mais leves, o semblante muda, a presença se torna mais serena. Não porque tudo se resolveu externamente, mas porque a paz começou a nascer por dentro. O Espírito Santo não te conserta, ele te refaz. Ele não tapa buracos, ele constrói um novo alicerce, e esse novo alicerce é feito de fé, de esperança e de amor. Ele sabe que, quando a alma está curada, o corpo, a mente e a vida seguem o mesmo caminho. Por isso, se você sente que nada está mudando por fora, mas algo dentro de você está se acalmando, saiba, o Espírito Santo já começou a cura, porque ele sempre começa pelo que o mundo não vê e termina transformando o que ninguém imaginava que podia renascer, quando o Espírito transforma lágrimas em oração. Há momentos em que você não consegue mais falar com Deus. As palavras somem, a voz falha e tudo o que resta são lágrimas. Você se ajoelha e tenta orar, mas o que sai é apenas um choro que parece não ter fim. O coração está tão cansado, tão pesado, que nem a fé parece ter força suficiente para se expressar. E é exatamente aí, nesse lugar de silêncio e fraqueza, que o Espírito Santo age com mais ternura. Ele pega cada lágrima e transforma em oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos revela: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando você não consegue mais falar, ele fala por você. Quando o coração se cala, o Espírito traduz sua dor em linguagem celestial. Cada lágrima se torna palavra diante de Deus. Cada suspiro é um clamor que o Pai compreende. O Espírito Santo não precisa das suas palavras para entender o que você sente. Ele habita dentro de você, ele sente contigo, ele chora contigo. E quando você pensa que está apenas desabando, ele está intercedendo. O que parece fraqueza é, na verdade, o ponto onde o poder de Deus começa a agir. O Espírito pega o que é humano, o pranto, a solidão, a saudade
e o transforma em algo divino, oração pura, nascida do fundo da alma. É por isso que, muitas vezes, os momentos em que você mais chorou foram também os momentos em que mais foi ouvido. Porque o Espírito Santo não se afasta do teu choro, ele se aproxima. Ele recolhe cada lágrima, como está escrito em Salmos, capítulo 56, versículo 8. Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Ele não desperdiça uma só gota do teu sofrimento. Ele usa cada uma para regar o jardim da tua cura. As lágrimas são sementes invisíveis de restauração. Quando o Espírito Santo as recolhe, ele as transforma em testemunho. Ele usa o teu choro para curar o que palavras não alcançam, porque há dores que precisam ser sentidas para serem libertas. O Espírito Santo não te condena por sentir tanto, ele te acolhe. Ele te faz perceber que o pranto não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E é na tua humanidade que o poder dele se manifesta com perfeição. Há um momento em que o Espírito te faz entender que chorar também é orar, que se derramar na presença de Deus é por si só uma forma de comunhão, que o consolo do Espírito não vem de explicações, mas de presença. E enquanto você chora, ele trabalha. Ele limpa o coração, acalma a mente, reorganiza o que estava fora do lugar. O choro se torna um canal de cura, porque onde há entrega, o Espírito habita. Talvez, durante muito tempo, você tenha tentado conter o choro, acreditando que era sinal de fraqueza. Mas o Espírito Santo quer que você entenda que há força na vulnerabilidade. Quando você se permite chorar na presença de Deus, está dizendo: eu não controlo mais nada, mas confio em ti. E é nesse ponto que o Espírito encontra espaço para agir. Ele pega o teu desespero e transforma em rendição. Ele pega o teu silêncio e o traduz em adoração. E quando o coração finalmente se abre, o Espírito sopra vida onde antes só havia dor. Ele faz as lágrimas lavarem não apenas o rosto, mas também a alma. Então, se hoje você só consegue chorar, saiba que o céu está ouvindo. O Espírito Santo está intercedendo. Ele está transformando tua dor em oração e tua fraqueza em força. O choro não é o fim, é o começo da cura, porque toda lágrima que cai em fé se transforma em milagre nas mãos do Espírito Santo. O tempo de quebrar e o tempo de refazer. A cura do Espírito Santo nem sempre começa com consolo. Às vezes, ela começa com ruptura. Há momentos em que Deus permite que tudo o que era instável desmorone, não para te destruir, mas para te refazer sobre um alicerce firme. O Espírito Santo sabe que não há reconstrução verdadeira enquanto você ainda estiver sustentando o que foi feito sobre medo, orgulho ou dor. Por isso, antes de restaurar, ele quebra. Antes de refazer, ele limpa. Antes de te levantar, ele te ensina a se ajoelhar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3 diz: há tempo de derrubar e tempo de edificar. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar na jornada da cura. Quando o Espírito Santo começa a tocar em áreas que estavam escondidas, parece que a dor aumenta. As emoções vêm à tona, os sentimentos se confundem e tudo o que estava adormecido desperta. Você sente como se estivesse retrocedendo, quando na verdade está sendo curado. Porque o Espírito não remenda o que foi rasgado, ele tece novamente. Quando o Espírito Santo te conduz ao tempo de quebrar, ele está te livrando do que te prende. Às vezes, é um relacionamento que já não te permite crescer. Outras vezes, é uma imagem que você criou de si mesmo e que não condiz com quem Deus quer que você se torne. Pode ser também um ciclo emocional, um padrão de pensamento, uma lembrança antiga. O Espírito vem como vento que sopra tudo o que é falso, para deixar apenas o que é verdadeiro. É nesse processo que o Espírito Santo te mostra que certas perdas são, na verdade, livramentos. Ele te faz enxergar que nem toda queda é fracasso e nem toda dor é castigo. Há dores que são cirurgias espirituais. O Espírito Santo retira o que está envenenando o coração, mesmo que isso doa no começo. Assim como o oleiro quebra o vaso imperfeito para moldar um novo, Deus permite que aquilo que foi feito fora do centro da vontade dele se quebre,
para que ele mesmo possa refazer. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo. Foi humilhado, se sentiu esquecido. Mas no fim descobriu que Deus não o estava punindo, estava purificando. O Espírito Santo o levou a um ponto de total dependência, onde não havia mais espaço para orgulho nem controle. E quando a alma de Jó foi curada, Deus restaurou tudo em dobro. Esse é o poder do Espírito. Ele destrói o que te prende para libertar o que é eterno. O tempo de quebrar é doloroso, porque te confronta com tudo o que você não quer encarar. Ele expõe o que estava escondido, desmonta o que era fachada e te faz lidar com o que você fingia não sentir. Mas o Espírito Santo está ali, presente em cada parte do processo. Ele te observa cair para te ensinar a levantar de forma diferente, não mais na força, mas na fé. E então chega o tempo de refazer. A dor começa a se transformar em aprendizado, o vazio começa a dar espaço à esperança e a alma volta a respirar. O Espírito Santo te conduz a recomeçar, mas agora com entendimento, com maturidade, com paz. Ele recolhe o que restou e, como um artista divino, cria algo completamente novo, algo que não tem as rachaduras do passado, porque foi feito pela mão do Criador. Aqueles que confiam no Espírito Santo durante o tempo de quebrar experimentam uma cura mais profunda e verdadeira, porque quem se deixa quebrar por Deus nunca mais será despedaçado pelo mundo. O Espírito te reconstrói de dentro para fora, e o que ele edifica ninguém pode derrubar. Se você está passando por um tempo de dor, de perda, de incerteza, não fuja. Permita que o Espírito Santo complete a obra. Ele está quebrando o que era raso para te refazer em profundidade. E quando ele terminar, você entenderá. Foi preciso ser despedaçado para ser inteiro novamente. A presença que conforta mesmo quando ninguém entende. Existem dores que não cabem em palavras, situações em que explicar o que você sente parece impossível, porque ninguém entenderia a profundidade do que está acontecendo dentro de você. É um vazio que não se resolve com conselhos, uma saudade que o tempo não apaga, um peso que ninguém vê. É nesses momentos que o Espírito Santo se revela como o verdadeiro Consolador. Quando todos se afastam, ele permanece. Quando ninguém entende, ele compreende por completo. Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 16, "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Essa promessa não foi simbólica, foi literal. O Espírito Santo não é apenas um sentimento de alívio, ele é uma presença constante, viva, real. Ele não aparece só quando você está forte, ele habita em você até mesmo quando o seu coração está em pedaços. Ele não te visita na vitória, ele caminha contigo no deserto. O consolo do Espírito é diferente do consolo humano. O mundo tenta consolar com distrações, com frases prontas, com promessas de que vai passar. O Espírito Santo não mascara a dor, ele a atravessa contigo. Ele não te diz apenas, aguente firme. Ele sussurra, eu estou aqui. Ele não fala de fora, ele fala de dentro. É por isso que o consolo dele é tão profundo, porque ele sente a dor junto com você. Muitas vezes, o consolo do Espírito vem em forma de paz. Uma paz que chega de repente, sem explicação, no meio de uma situação que ainda não mudou. Você ainda tem perguntas, ainda há problemas ao redor, mas, de alguma forma, o coração se acalma. É o Espírito dizendo que, mesmo sem respostas, há presença. E presença é tudo. Porque o consolo não está em entender o porquê, mas em saber que você não está sozinho. Foi essa presença que sustentou Davi quando ele escreveu no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não disse que o vale desapareceu, ele disse que não tinha medo, porque Deus estava ali. Essa é a essência do consolo do Espírito Santo. Ele não remove o vale, mas muda a tua experiência dentro dele. O Espírito Santo se manifesta de formas sutis e pessoais. Às vezes, é uma lembrança que surge no momento certo, uma música que toca e fala direto à alma, uma palavra que alguém diz sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. Outras vezes,
É o simples fato de acordar de manhã e sentir uma força inexplicável para continuar. Essa força tem nome. É Ele. O consolo do Espírito é uma presença que não precisa ser vista para ser sentida. Ele não fala alto, mas fala fundo. Ele não muda o cenário de imediato, mas muda a forma como você o enxerga. Ele te ensina que o verdadeiro conforto não é a ausência da dor, mas a certeza de que ela não te dominará. O Espírito Santo não promete que você não vai se ferir. Ele promete que vai te curar. E há algo extraordinário nesse consolo. Ele te faz forte o bastante para consolar outros. À medida que o Espírito Santo cura as tuas feridas, ele transforma a tua dor em compaixão. De repente, você começa a entender pessoas que antes julgava. Você passa a enxergar com os olhos de quem foi curado por dentro. O Espírito te faz canal do mesmo conforto que um dia te sustentou. Por isso, se hoje você se sente incompreendido, saiba que o Espírito Santo entende o que ninguém mais consegue. Ele está com você agora no meio do silêncio, na confusão dos pensamentos, na saudade que aperta. E mesmo que o mundo não te veja chorando, ele está recolhendo cada lágrima. O Espírito Santo não te observa à distância. Ele te envolve. Ele é o abraço invisível que o mundo não pode te dar. O consolo que ele oferece não é passageiro, é eterno. Porque o Espírito não vem para aliviar apenas um momento, mas para restaurar o coração inteiro. E quando ele consola, ele não apenas acalma, ele cura. Quando o perdão começa a brotar sem forçar. Um dos sinais mais profundos de que o Espírito Santo está curando sua alma é quando o perdão começa a brotar sem esforço. Não é algo que você planeja nem decide racionalmente. De repente, o coração que antes se enchia de raiva ou amargura começa a sentir compaixão. A lembrança ainda existe, mas já não dói da mesma forma. O Espírito Santo não apaga o passado. Ele muda o significado dele. Ele transforma a ferida em aprendizado, o ressentimento em libertação e a dor em maturidade espiritual. O perdão é uma das maiores expressões da cura divina, porque ele quebra as correntes invisíveis que mantêm a alma presa ao que já passou. O Espírito Santo te conduz a esse ponto com suavidade. Ele não impõe o perdão, ele o desperta. Ele começa mostrando o peso que o rancor causa, o quanto a amargura te desgasta e o quanto a falta de perdão te faz reviver a dor. Aos poucos, ele te convence, não com palavras duras, mas com uma paz que te faz querer soltar o que já não precisa carregar. Foi assim com José do Egito. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustiçado, ele tinha todos os motivos humanos para guardar rancor. Mas quando o Espírito Santo curou o coração de José, o que antes era ferida se tornou propósito. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse é o poder do Espírito. Ele transforma a dor em destino. Ele faz você olhar para o passado e enxergar não o que perdeu, mas o quanto cresceu. O perdão guiado pelo Espírito Santo não é esquecimento, é libertação. Você lembra do que aconteceu, mas já não sente a necessidade de justificar, de provar, de ferir de volta. O Espírito te ensina que o perdão não é um favor que você faz ao outro, é um presente que você dá a si mesmo. Enquanto você segura a mágoa, o passado continua te ferindo. Quando você perdoa, o Espírito Santo fecha a ferida e te liberta para seguir. O perdão não é natural, é sobrenatural. É fruto do Espírito, não da vontade humana. E por isso, quando ele começa a florescer sem que você o tenha forçado, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando profundamente em você. Ele está retirando as raízes do orgulho, curando o ego, restaurando a empatia. Ele está te ensinando a amar como Cristo amou, não porque o outro merece, mas porque você foi amado primeiro. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo escreveu: Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Espírito Santo faz essa verdade se tornar real na tua vida. Ele te mostra que,
Assim como você foi perdoado mesmo sendo imperfeito, pode também liberar perdão. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. O peso se vai, o peito respira, a alma se expande. Há momentos em que o Espírito Santo começa essa obra antes mesmo que você perceba. Você se dá conta de que já não sente raiva daquela pessoa ou que já consegue orar por ela sem dor. Esse é um dos maiores milagres que o Espírito realiza. Ele transforma o ressentimento em compaixão. Ele te faz ver o outro como alguém que também precisa de cura, e isso muda tudo. A cura do Espírito é completa, porque ele não quer apenas te consolar. Ele quer te libertar. E enquanto a falta de perdão ainda estiver dentro de você, a dor continuará encontrando um espaço para habitar. Por isso, o Espírito trabalha de maneira tão paciente nessa área. Ele te guia ao perdão, não por obrigação, mas por amor. E quando o perdão finalmente brota, é como se uma luz invadisse a alma. Você percebe que não precisa mais provar nada, nem carregar nada. A paz toma o lugar do orgulho, e o amor ocupa o espaço que antes era a amargura. Esse é o Espírito Santo curando não apenas a ferida, mas também o coração que a guardava. Quando o perdão chega sem esforço, saiba, o Espírito Santo está restaurando as áreas mais profundas da sua alma. Ele está te libertando da dor para que você possa viver leve outra vez. E essa leveza é a prova de que a cura está acontecendo, silenciosamente, mas de forma real, permanente e divina. A voz suave que substitui a autocrítica. Um dos sinais mais belos e libertadores da cura espiritual é quando a voz dentro de você muda de tom. Aquela voz que antes te acusava, te diminuía e te fazia reviver erros antigos, começa a se calar. E em seu lugar surge uma voz suave, firme e amorosa. A voz do Espírito Santo. Ele não fala como a mente ansiosa, nem como o medo que condena. Ele fala com ternura, com paciência e sempre com propósito. Quando o Espírito começa a substituir a autocrítica, a alma encontra descanso. Durante muito tempo, você pode ter acreditado nas vozes erradas, as vozes do passado, das comparações, das culpas não resolvidas. Elas diziam que você não era bom o bastante, que falhou demais, que não merecia mais nada de Deus. Essas vozes são ecos da dor, e o Espírito Santo veio justamente para silenciá-las. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que o Espírito viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer, não condenar. A diferença é profunda. A condenação te empurra para longe de Deus. O convencimento te puxa de volta para os braços dele. A autocrítica cruel nasce quando você acredita mais nas mentiras da culpa do que na verdade da graça. E o Espírito Santo é o mediador dessa verdade. Ele te faz lembrar que se Deus já te perdoou, você não precisa mais se punir. Ele te ensina a se enxergar como Deus te vê, não como um erro ambulante, mas como alguém em processo de redenção. Ele te mostra que você não é o que fez, mas o que está se tornando com a ajuda dele. Essa mudança interior é silenciosa, mas transformadora. Aos poucos, você percebe que aquela voz dura dentro de você começa a perder autoridade, que os pensamentos de autodesvalorização já não encontram mais eco, que o medo de errar cede lugar à coragem de tentar de novo. Isso é o Espírito Santo curando a tua identidade. Ele não quer apenas que você se sinta melhor. Ele quer que você se reconheça como filho amado. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele se sentiu indigno, destruído, envergonhado. A culpa o esmagava. Mas, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em Atos capítulo 2, a voz da vergonha foi substituída pela voz da missão. O mesmo homem que chorou amargamente se levantou e pregou com poder. A diferença? Ele deixou que a voz do Espírito falasse mais alto que a da culpa. O Espírito Santo te ensina a diferença entre arrependimento e autossabotagem. O arrependimento vem de Deus e traz transformação. A autossabotagem vem da culpa e traz paralisia. Quando o Espírito fala, ele não repete o passado, ele te lembra do futuro.
Ele não te prende aos erros, ele te mostra o que ainda é possível. A voz do Espírito é o oposto da autocrítica. Ela é construtiva, não destrutiva. Ela confronta com amor, não com dureza. Ela não humilha, ela ensina. E quando você começa a ouvir essa voz com clareza, o relacionamento com você mesmo muda. Você passa a ser mais compassivo, mais leve, mais paciente com seu próprio processo. Porque o Espírito te mostra que o mesmo amor que Deus tem por você deve ser o amor com o qual você se trata. Essa transformação interior é um dos maiores milagres da cura divina, porque a mente humana é o campo onde a batalha espiritual acontece todos os dias. E quando o Espírito Santo começa a dominar esse território, os pensamentos se alinham com o céu. Você deixa de viver em guerra consigo mesmo e começa a viver em paz com Deus dentro de si. A autocrítica tenta te fazer desistir, mas o Espírito te ensina a recomeçar. Ele te convence de que não há erro tão grande que o amor de Deus não possa restaurar. Ele te faz entender que as quedas não te definem, o levantar é que conta. E quando a voz do Espírito se torna a mais forte dentro de você, o medo perde a força, a culpa perde o domínio e a fé volta a florescer. Essa é a cura mais silenciosa e poderosa de todas, quando o Espírito Santo muda a conversa dentro da tua mente, quando ele transforma o juiz interior em um aliado da graça, quando ele substitui o eu nunca vou conseguir por Deus ainda está trabalhando em mim. É assim que a alma cicatriza, não com autoacusação, mas com misericórdia. E a voz do Espírito é a prova de que a cura está em andamento, porque ele fala dentro de você com a mesma voz que te criou, uma voz de amor que não desiste. Quando a dor se transforma em propósito, chega um momento no processo de cura em que o Espírito Santo começa a dar sentido àquilo que antes parecia injusto. A dor que antes te paralisava começa a se tornar força, e as feridas que antes eram motivo de vergonha passam a ser testemunho. Esse é um dos sinais mais profundos da cura espiritual, quando o sofrimento deixa de ser apenas lembrança e se transforma em propósito. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum erro, nenhuma perda. Ele converte tudo em aprendizado, tudo em missão, tudo em luz. Foi o que aconteceu com José do Egito. O Espírito o conduziu por um caminho de traições, humilhações e injustiças. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se calado. Mas, na verdade, o Espírito estava escrevendo um propósito que José só compreenderia no final. Quando seus irmãos vieram até ele, famintos e arrependidos, José disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A dor de José se transformou em instrumento de salvação para muitos. E o mesmo acontece conosco quando o Espírito Santo assume o controle da nossa história. Quando o Espírito começa a curar a alma, ele te faz olhar para o passado com novos olhos. As situações que antes pareciam sem sentido passam a revelar um fio de propósito. Você começa a entender que aquele momento difícil te ensinou empatia, que aquela perda te ensinou a valorizar o essencial, que aquela espera te ensinou a confiar. O Espírito Santo reorganiza a narrativa da tua vida, mostrando que o sofrimento não foi uma interrupção, foi um preparo. A dor não é o fim, é o solo onde o Espírito planta o teu chamado. É no quebrantamento que ele forma caráter. É no deserto que ele ensina a depender. É na perda que ele revela o valor do invisível. O Espírito Santo usa o que te feriu para te fortalecer. Ele pega o que te fez cair e transforma em plataforma para levantar outros. Ele te cura e, em seguida, te envia. Quando você é curado pelo Espírito Santo, passa a sentir desejo de curar também. Aquilo que um dia te feriu se torna a ponte para alcançar quem está ferido. É assim que o Espírito faz. Transforma vítimas em testemunhas, dor em ministério, cicatrizes em sinais de graça. E não é porque a dor desapareceu completamente, mas porque ela foi ressignificada. Ela deixou de ser um peso e se tornou um lembrete de que o Espírito esteve contigo o tempo todo. Essa transformação é silenciosa, mas profunda. Um dia, sem perceber,
você se pega ajudando alguém com a mesma dor que um dia te destruiu. Você fala de esperança com a autoridade de quem sobreviveu. Você aconselha com empatia, perdoa com entendimento, abraça com compaixão. Esse é o Espírito Santo agindo através de você. Ele não cura apenas para o seu bem, mas para o bem de muitos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O Espírito te consola para te tornar um consolador. A cura que ele realiza em você se expande, se multiplica e alcança vidas que talvez você nunca imaginou tocar. E quando você começa a ver propósito na dor, algo muda dentro de você. A amargura perde espaço, o ressentimento se dissolve e a gratidão cresce. O Espírito Santo te mostra que, mesmo nas piores fases, Deus nunca deixou de escrever a tua história. Ele apenas estava preparando o terreno para o renascimento. A dor transformada em propósito é a assinatura do Espírito Santo sobre a tua vida. Ela diz que você não apenas sobreviveu, mas floresceu. Que o que te quebrou foi o mesmo que te aproximou de Deus. E que agora, em vez de carregar feridas, você carrega testemunhos. O Espírito Santo não remove o passado. Ele o redime. E quando ele faz isso, você entende que cada lágrima teve um motivo e que cada deserto foi, na verdade, o caminho para a promessa. A cura está completa quando a dor se torna propósito, porque é nesse ponto que a alma deixa de olhar para o sofrimento como perda e começa a enxergá-lo como parte da vitória. A leveza que anuncia a cura. A cura do Espírito Santo tem um som diferente, o som do silêncio interior. É quando o coração, que antes batia acelerado pela ansiedade, volta a respirar em paz. É quando o peso dos pensamentos diminui e a alma sente um descanso que não vem das circunstâncias, mas da presença. Essa é uma das marcas mais sutis e preciosas da ação do Espírito, a leveza. Ela não chega de repente, como um milagre explosivo. Ela vai se instalando devagar como o amanhecer depois de uma longa noite. O Espírito Santo cura em camadas, e a leveza é o sinal de que as camadas mais profundas começaram a ser restauradas. É quando você acorda e percebe que aquela dor antiga já não te domina. É quando, ao lembrar de algo que antes te machucava, já não há o mesmo aperto no peito. É quando você se dá conta de que consegue sorrir de novo, não para disfarçar, mas porque a vida voltando a florescer dentro de você. A leveza é a prova silenciosa de que o Espírito está terminando a obra que começou. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Espírito Santo é quem cumpre essa promessa em nós. Ele tira o peso da culpa, o fardo da cobrança e o peso do controle. Ele te ensina a descansar, não porque os problemas acabaram, mas porque você começou a confiar. A leveza que o Espírito traz não é superficial. Ela nasce do equilíbrio espiritual. É a certeza de que Deus está no comando. É o alívio de saber que você não precisa mais carregar sozinho aquilo que pertence a Ele. O Espírito Santo te ensina a entregar, e quando você entrega de verdade, o peso cai. A ansiedade começa a se dissolver, a mente se aquieta e o corpo até respira diferente. Essa é a leveza espiritual, a prova de que o coração está sendo curado. A leveza não é a ausência de dor, é a presença da paz. Ela é o resultado de uma confiança amadurecida. É quando o Espírito te faz entender que não há mais nada a provar, que não há mais batalhas invisíveis a travar, que o perdão foi concedido e a graça é suficiente. É o estado da alma que aprendeu a descansar em Deus. Essa leveza também é fruto do desprendimento. O Espírito Santo começa a libertar você das expectativas alheias, das comparações, da necessidade de aprovação. Ele te ensina a ser livre por dentro, mesmo que o mundo ao redor continue exigindo demais. Ele mostra que o valor de uma vida curada não está em agradar a todos, mas em permanecer em paz com Deus,
E quando essa consciência chega, tudo muda. As pressões perdem força, os medos se dissipam e o coração descobre o prazer da simplicidade. Há também um tipo de leveza que se manifesta em atitudes. Você se torna mais paciente, mais compassivo, mais sereno. As reações deixam de ser impulsivas, as palavras ganham doçura e até o olhar muda. É o Espírito Santo refletindo sua presença através de você. Ele te faz leve não só por dentro, mas também por fora. E essa leveza contagia, cura, alcança quem está perto. A leveza é a assinatura final da cura, porque mostra que a alma aprendeu a confiar no ritmo de Deus. Ela indica que o coração entendeu que não precisa mais lutar contra o que não pode controlar, que o Espírito Santo está no comando e que, quando ele guia, até os fardos mais pesados se tornam suportáveis. E se hoje você sente esse alívio, essa serenidade que não vem de explicações, saiba que não é acaso, é o Espírito. Ele está terminando a obra que começou. Ele está trocando o peso da dor pela leveza da paz. Ele está te preparando para viver de forma nova, com a mente em descanso e o coração em comunhão. A cura não é apenas estar bem, é estar livre. E quando o Espírito Santo traz leveza, ele está te dizendo: agora você pode respirar outra vez. O recomeço guiado pela paz. Depois que o Espírito Santo cura as feridas mais profundas, ele conduz a alma a um novo ciclo, o recomeço. Mas esse recomeço não vem com euforia ou pressa, vem com uma paz que dirige os passos. É uma paz que não depende do cenário, mas que confirma o caminho. É o Espírito dizendo em silêncio: agora é tempo de seguir. Quando a cura se completa, o Espírito Santo te guia a reconstruir a vida não com medo do passado, mas com fé no futuro. O recomeço guiado pela paz é diferente de simplesmente seguir em frente. Seguir em frente é tentar esquecer, fingir que nada aconteceu. Recomeçar com o Espírito é o oposto. É lembrar sem dor, é caminhar sem o peso, é enxergar o propósito por trás de cada perda. O Espírito não te faz negar o que viveu, ele te faz compreender por que viveu. Ele te mostra que a ferida foi o ponto exato onde a graça se manifestou. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a paz que o Espírito coloca dentro de você quando o tempo da reconstrução chega. Não é uma emoção passageira, é uma presença constante. Ela te guia em decisões, te dá discernimento, te faz sentir segurança mesmo sem saber o que vem depois. A paz do Espírito é o GPS da alma curada. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado forçar o recomeço, mudar tudo de uma vez, apagar o passado, acelerar o processo. Mas o Espírito Santo trabalha com tempo, não com pressa. Ele espera o momento exato em que o coração já está forte o suficiente para começar de novo, sem carregar o velho consigo. Quando esse momento chega, tudo flui naturalmente. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, e você percebe que a vida começa a se alinhar sem esforço. Essa fluidez é o sinal da direção do Espírito. O recomeço guiado pela paz é calmo, mas poderoso. É o Espírito te levando a novos caminhos com passos firmes e coração sereno. Ele te ensina a planejar sem medo, a sonhar sem ansiedade, a confiar sem precisar ver tudo. Ele te mostra que não é preciso entender cada detalhe para caminhar, basta sentir a presença. A paz é o testemunho de que Ele está no controle. Esse tipo de recomeço também redefine o significado de vitória. O Espírito te faz perceber que vencer não é conquistar algo grandioso, mas manter a serenidade em qualquer situação. Que prosperar não é acumular, mas florescer onde Deus te planta. O recomeço do Espírito é cheio de propósito e leveza, porque ele sabe que o que é feito com paz permanece. Foi assim com Pedro depois de negar Jesus. A vergonha o consumia, mas o Espírito Santo não permitiu que ele ficasse preso ao fracasso. Ele o restaurou, o encheu de coragem
e o enviou para pregar com poder. O homem que caiu em desespero se tornou um pilar da fé. O recomeço de Pedro foi guiado pela paz, não pela pressa de se provar, mas pela certeza de que o amor de Deus ainda o queria. O Espírito Santo quer fazer o mesmo contigo. Ele quer te mostrar que ainda há vida depois da dor, ainda há propósito depois da perda, ainda há caminho depois do deserto. Ele quer te ensinar a caminhar com o coração curado e a mente tranquila, para que cada passo seja fruto da confiança, não do medo. E o mais belo é que essa paz não depende de ausência de problemas. Ela se mantém mesmo em meio às incertezas. Você pode não saber o que virá, mas sente que tudo está certo, porque o Espírito está conduzindo. Ele te faz andar de cabeça erguida, não porque tudo se resolveu, mas porque dentro de você já se resolveu. O recomeço guiado pela paz é o ápice da cura, o ponto em que o Espírito Santo diz: agora você pode viver. E quando essa voz ecoa dentro da alma, não há mais espaço para o desespero. A confiança, a calma, a direção. A paz do Espírito não apenas te acompanha, ela te guia. E cada passo dado nessa paz é um passo rumo à plenitude. A cura invisível que revela o amor eterno de Deus. Tudo o que o Espírito Santo faz é com propósito. Ele não cura apenas para aliviar, ele cura para transformar. E talvez, enquanto ouvia esta mensagem, você tenha se reconhecido em cada fase. O choro, o silêncio, o quebrar, o perdão, a leveza, o recomeço. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo mostrando que ele está trabalhando em você neste exato momento, mesmo que a sua mente ainda não consiga compreender. A cura do Espírito é diferente de qualquer processo humano, porque ela acontece no invisível. Você não a mede por dias nem por resultados imediatos, mas pelos sinais sutis que aparecem quando a alma começa a respirar de novo, quando o coração já não reage com medo, mas com fé, quando as lágrimas já não pesam, mas lavam, quando a paz deixa de ser um desejo e se torna uma realidade. Esses são os sinais de que o Espírito Santo está curando sua alma, silenciosamente, mas com perfeição. O amor de Deus é paciente. Ele não exige que você esteja pronto, ele apenas pede que você se permita ser curado. E essa permissão é o início de tudo. Quando você abre espaço para o Espírito agir, ele entra sem pressa, mas com propósito. Ele toca o que ninguém tocou, cura o que ninguém entendeu e restaura o que até você acreditou ter perdido. Ele não apenas remenda o que foi rasgado, ele tece novamente a alma com fios de graça, compaixão e força. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 declara: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que a cura que começou em você não vai parar no meio do caminho. O Espírito Santo não abandona o que inicia. Ele é fiel até o fim. E o que ele está fazendo em silêncio hoje será visível amanhã. A dor que te pesava será testemunho. As lágrimas que você chorou serão colheita. O que parecia perda será prova do poder restaurador de Deus. O Espírito Santo quer que você saiba. Ele está curando a tua alma agora. Mesmo que ainda haja dor, ele já está te refazendo. Mesmo que você não sinta, ele já está agindo. Mesmo que ainda não veja, ele já está moldando. A obra dele não é rápida, mas é eterna. Ele não veio apenas para apagar o que doeu, mas para escrever uma nova história. Então deixe o Espírito continuar essa obra. Entregue o controle. Descanse na presença dele e confie no processo. Porque a cura que vem do Espírito é completa. Ela não apenas te restaura, ela te renova. E quando ele terminar, até as partes mais quebradas da tua história vão refletir a glória de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Deixe que ela alcance outros que também precisam de cura. Curta este vídeo, compartilhe esta palavra e inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e reacendem a esperança. Cada novo conteúdo é uma oportunidade para o Espírito Santo agir em mais vidas,
e ele pode começar através de você. O Espírito Santo está curando a tua alma, e um dia, quando você olhar para trás, vai perceber: tudo o que parecia silêncio era Deus sussurrando amor. Tudo o que parecia perda era o Espírito reconstruindo você. Porque a dor foi o terreno, mas a cura é o fruto. E o fruto do Espírito é vida, paz e eternidade.